Hey, fotógrafo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o nosso terceiro vídeo do especial de Dia das Mães e a gente vai falar sobre um tema muito esperado por vocês, que é quanto cobrar pela sua mini sessão. Diferente do que muita gente imagina, cobrar pela mini sessão é mais fácil do que pensar em cenário, pensar na divulgação, e muitas vezes a gente trava nessa parte. Então, hoje eu montei um passo a passo para vocês verem como é simples, tá? Mas importante, antes da gente começar, eu quero deixar bem claro uma coisa. A mini sessão é algo esporádico, então o que acontece? A gente cobra por ela, os cálculos que a gente faz são baseados nos custos que a gente teve para fazer ela, e não nos custos gerais da nossa empresa. É importante você saber disso, porque na hora que a gente estiver calculando as coisas, você vai ver que eu não levo em consideração o preço que você paga no Adobe, o preço que você paga, por exemplo, num aluguel, se você tem um estúdio. Eu não levo essas coisas em consideração, justamente porque isso é um gasto mensal. Então, é esperado que você já tenha ali o custo que você tem da sua empresa e a programação para se pagar. A mini sessão, ela entra como uma estratégia para ganhar dinheiro a mais do que você ganharia num mês normal, tá? Então é por isso que não entra nos cálculos. E aí você vai abater do lucro depois do pagamento das contas normal da sua empresa. Mas aqui eu vou te mostrar só como você cobra pelo seu pacote, como que você monta ele, como que você pensa nele, combinado? Então bora pro computador. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer é o levantamento de dados. E o que ele significa? Ele vai te mostrar tudo que você já gastou com cenário, por exemplo, e o que você vai gastar. Então, você vai levantar quanto que você vai gastar para você calcular aí o seu custo do ensaio. Então, começando aqui, ó, a gente coloca qual foi o valor gasto com o cenário. Depois, qual a diária do lugar que você vai fazer a mini sessão? Tem diária, não tem? É de graça, não é? Então, aqui você vai colocar o valor. Como que você vai para esse lugar, né? Você vai de Uber, você vai de táxi, você vai de carro, você vai a pé, você vai de ônibus, transporte público. Como que você vai? E aí você vai calcular o valor de ida e de volta. Qual o valor que você vai gastar com alimentação? A ideia da mini sessão é que você vá e passe o dia inteiro fazendo mini sessão. Então, o ideal é que você já leve alguma coisa para você comer, né? Tipo um almoço, alguma coisa assim, ou que você coma em algum lugar para depois continuar de tarde fotografando. Então, qual é o valor gasto com isso? Você vai levar marmita? Você vai comer fora? Quanto que você vai estipular para comer? Então, é importante deixar isso bem claro. Outra coisa importante, vai ser entregue algum produto no dia da mini sessão? E eu falo no dia porque a ideia aqui não é fazer nada personalizado, tá? Com o nome do bebê ou o nome da cliente, não. A ideia aqui é que se você for fazer a entrega de algum produto, que seja um produto genérico. Por exemplo, no Natal, você poderia fazer bolinhas de Feliz Natal para pendurar na árvore com a sua marca e dar de presente para as pessoas. Entende? Então, assim, não é personalizado. Agora, no Dia das Mães, você pode fazer o quê? Algum outro tipo de produto, ou um presente, ou uma lembrancinha, não precisa ser necessariamente um produto de fotografia. Dando um exemplo aqui de uma aluna minha, da Jéssica, teve um dos anos que ela fez a estratégia de mini sessão, que ela entregou rosas. Então, ela fez uma parceria com a floricultura da cidade dela e a floricultura todo dia mandava as rosas da quantidade de ensaio que ela ia fazer. Então, se ela ia fazer 3 ensaios, tinham 3 rosas lá no estúdio e ela entregava uma para cada mãe. Te garanto que essas mães amaram receber essa rosa, mesmo não sendo algo personalizado. E muitos outros fotógrafos não pensam nisso. Não pensam em dar esse agrado, em fazer essa surpresa mesmo para o cliente. E isso conta demais.
tá? Para a experiência do cliente. E por fim, quantos ensaios você vai fazer, tá? É importante aqui deixar claro que a quantidade de ensaios, ela influencia tanto no seu gasto diário, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na próxima etapa, quanto no seu lucro, tá? Então, quanto mais ensaios você fizer, melhor, porque você vai ter um lucro maior. E se você conseguir colocar a maior quantidade de ensaios no mesmo dia, melhor. Então, como você pode ver aqui na tela, eu separei aqui um exemplo, tá? Porque a gente vai fazer isso na prática. Então, coloquei aqui que gastei R$300 com cenário, a diária do parque custa R$60, para eu ir e voltar desse parque custa R$20, para eu me alimentar também custa R$20, e cada produto custa R$5. Então aqui é importante você saber quanto custa cada produto, porque você precisa saber quantos ensaios você vai fazer para saber o investimento que você vai ter, tá? Então a etapa 2 é onde a gente vai realmente ver os nossos valores, que é o quanto que a gente vai cobrar, né? Como que a gente faz para calcular isso? Se você não assistiu a primeira aula, que é tudo que você precisa saber sobre a mini sessão, clica no card aqui em cima que você vai direto para ela e aí depois dessa aula você assiste. Por quê? Quanto cobrar vai depender de quanto você cobra no seu pacote básico. Então, assim, geralmente a gente tem 3 pacotes na nossa fotografia. Um que é o pacote de entrada, um intermediário e o outro mais premium, né? Com mais coisas, às vezes inclui álbum e tudo mais. Quanto você cobra no seu pacote de entrada, no pacote básico? É a partir dele que você vai calcular quanto você vai cobrar na sua mini sessão. Porque pensa aqui comigo, mini sessão, como o nome já diz, é uma sessão miniatura, ela é menor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pacote básico e você não vai dar um desconto nele para cobrar mais barato. Não é essa a ideia. A ideia é que você pegue o seu pacote básico e divida ele pela metade. E aí você vai ter o valor pela metade, a quantidade de fotos pela metade, o tempo que você vai gastar pela metade, o tempo para editar pela metade. Por isso que é mini sessão. É uma mini sessão. Entende? O nome é bem intuitivo e a gente sempre fica perdido de saber quanto que a gente vai cobrar e como que a gente vai fazer. Então tá aqui, qual a quantidade de fotos que você entrega no seu pacote básico? Você precisa saber disso. Quanto que você cobra por ele? Aí aqui, de novo, quantos ensaios você vai fazer? Justamente para você não esquecer disso. Você precisa ter a quantidade de ensaios que você quer fazer. E aí, a outra coisa é quantos produtos você vai encomendar, que é exatamente a quantidade de ensaio. Ou se você quiser comprar um pouquinho a mais, né? Vai caso apareça algum ensaio assim que você não estava programado, enfim. E aí, você vai colocar aqui quantos produtos você vai encomendar. Então, continuando o nosso exemplo, eu coloquei aqui que o meu pacote básico com 15 fotos custa R$500. Então, eu vou fazer 35 ensaios e vou encomendar 35 produtos. Lembra lá no primeiro exemplo aqui, ó, que era R$5 cada produto? Então, agora eu já sei que com o produto eu vou gastar R$175, porque agora eu tenho realmente a quantidade de ensaio que eu vou fazer. E aí, então, o meu pacote de mini sessão seria 5 fotos por R$200. Não é nem a metade do preço, nem a metade da quantidade de fotos. É um pouco menos, tá? Para ser mais acessível para o cliente e para mais pessoas fecharem. Então, essas são as subetapas da nossa etapa 2. E é a partir daqui que a gente começa agora a calcular o nosso lucro, que é a etapa 3. Que aí vai depender do dia do trabalho, tá? Então, começando aqui, ó, você vai somar o investimento feito no cenário, que a gente tinha lá em cima, R$300, e a quantidade de produtos encomendados, que é R$175. Então, a gente tem aqui um total de 475, certo?
Esses 475, a gente vai dividir pela quantidade dos ensaios que a gente vai fazer. Então, aqui no caso, ó, são 35 ensaios. Lembra que a gente definiu aqui, ó? Então, 475 dividido por 35 ensaios, eu tenho o valor de R$ 13,57 por ensaio de custo fixo, tá? Então, é o custo fixo por ensaio. Agora, aqui embaixo na nossa tabela, eu vou te explicar como que você vai fazer. Aqui, os dias que você vai fazer de ensaio podem variar. Podem ser mais dias, como pode ser menos dias. Só que lembra que eu te falei que a gente tem um custo diário? Então, quando a gente sai para fazer um ensaio, a partir do momento que a gente botou o pé para fora da nossa casa, a gente já está tendo um custo. Então, a ideia é que você saia pensando em fazer bastante ensaio no mesmo dia. Eu diria pelo menos 2 para compensar, tá? E aí, se você conseguir marcar um na sequência do outro, é melhor. Porque aí você, por exemplo, marquei os 2 de manhã, volto para casa, eu já não gasto com comida, eu como em casa. Então, você diminui um pouquinho o custo e aí você mexe aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, são 2 ensaios. Então, o que que eu fiz? Eu peguei os 13,57, multipliquei por 2, porque foi a quantidade de ensaio do dia 1, então deu 27,14. O meu custo diário é R$100, né? Lembra lá? Que é 60 do parque, 20 de transporte e 20 de alimentação. Então, vamos supor que as 2 clientes eram de manhã. Então, eu fui de manhã, fiz o ensaio e voltei para casa. Eu não comi na rua. Então, o meu custo daqui, ele mudaria para 80, tá? E aí você faz a conta aqui com a entrada e tudo mais, você teria R$20 a mais aqui, ó, de lucro. Então, é legal você pensar nisso, porque quanto mais estratégica for a sua agenda, mais lucro você tem, tá? Mais você economiza aí na parte de custo do seu ensaio, porque o custo fixo você já tem. Agora entra a questão de você ser estratégica. No dia 2 aqui, por exemplo, eu coloquei 4 ensaios. Então, ou seja, a gente ficou de manhã, comeu e fez mais 2 ensaios à tarde. Então, a gente teve aqui 4 ensaios vezes os 13,57 dá 54,28. Então, a gente tem esse custo aqui dos 4 ensaios. Aí, você ficou o dia inteiro fora. Então, o custo diário foi inteiro também, que é os 60 do parque, 20 de alimentação e 20 de transporte. E você teve um faturamento aqui, ó, que foram dos 4 ensaios por R$200, de R$800 esse faturamento. Quando você abate, você fez aí de lucro R$636. Ah, Thaís, mas e quanto que eu vou faturar, não sei o que, no total, como que eu me planejo? É super simples. Você só precisa pegar a quantidade de ensaio que você quer fazer e multiplicar pelo quanto você vai cobrar. Então, vamos supor que você vai fazer aqui R$200 por ensaio vezes 35, que é a quantidade de ensaio que você tem, certo? Então, aqui você vai ter um faturamento de R$7.000, tá? Então, assim, é por isso que eu falo, você não precisa alucinar e fazer 100 sessões, 70 sessões e se matar de trabalhar. É só você ser estratégica. Então, quanto menor o seu custo do dia, quanto mais ensaio você faz no dia, maior o seu lucro. Entende? Então, assim, pensa nisso, porque o quanto você vai ganhar depende da quantidade de ensaio e do quanto você vai cobrar. Então, não é para cobrar também super pouquinho só para fechar mais, porque aí você faz muito ensaio, você trabalha muito e você não tem esse retorno, tá? Então, aqui, ó, 35 ensaios, se você dividir isso por 8 dias, por exemplo, você tem aí aproximadamente 4 ensaios por dia. Então, para e pensa comigo, tipo, não é tão difícil você fazer 4 ensaios por dia, fazendo 2 de manhã e 2 à tarde. E aí você tem 8 dias que super dá para você fazer até um pouco mais de ensaio ou intercalar.
um dia eu vou fazer ensaio, no outro dia eu vou fazer a edição das fotos e já vou entregar para cliente. Aí no outro dia eu vou fazer ensaio e vou entregar as fotos para cliente. Você consegue ter o seu domingo, por exemplo, de descanso, ou tirar um dia na semana, por exemplo, segunda-feira, você não vai fazer mini sessão. Por quê? Você vai descansar. Entende? Você não precisa se matar para trabalhar fazendo mini sessão. É só você pensar de forma estratégica e ser organizada. E foi pensando exatamente nisso, em te mostrar todo esse passo a passo, como você faz, como você monta o cenário, como você monta os seus pacotes, como você vai fazer a sessão de divulgação, o que você vai postar, como você vai mostrar quanto tempo você precisa fazer, as metas que você precisa definir, a sua agenda estratégica, o seu mood board. Tudo isso eu te ensino lá dentro dos bastidores da mini sessão. Então, se você ainda não entrou nos bastidores da mini sessão, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição para você, porque ele é um divisor de águas e custa menos de R$50 por mês para você ter acesso vitalício a todas as aulas que eu te dou de mini sessão. Então, não importa se você vai fazer a mini sessão agora de Dia das Mães, ou se você vai fazer só a mini sessão do Natal, você tem acesso todos os anos, todos os meses, para todas as mini sessões que você quiser fazer. Então, tá de graça, é um super presente meu e do Além do Clique para vocês faturarem realmente 7, 10 mil reais nas mini sessões e poderem realmente viver de fotografia, que eu sei que é o sonho da grande maioria de vocês, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te respondo e tiro a sua dúvida. E se você gostou e tá gostando desse especial de Dia das Mães aí só sobre mini sessão, dá o seu like para mim, se inscreve aqui no canal porque é muito importante e ajuda o conteúdo a atingir cada vez mais fotógrafos. Combinado? Então, um beijo e até o próximo vídeo.